Olá, você vai ver no Jornal de hoje: Esporte e Defesa da Mulher. Confira o que foi destaque na 43ª sessão ordinária do ano. Quero cumprimentar o secretário Delbio Teruel e, na sua pessoa, o prefeito Rogério Lins, pela iniciativa, de trazer esses atletas para a cidade de Osasco e premiá-los. Porque é nada mais justo do que dar a medalha que ele tem direito. Estou propondo aqui também um projeto de uma semana de conscientização sobre e combate à violência contra a mulher, para incluir no calendário municipal. Lazer, cultura e esporte para as comunidades. Prefeito Rogério Lins confirma a abertura de céus aos finais de semana a partir de 2018. Estudo aponta que 8 em cada 10 municípios brasileiros estão em situação crítica ou difícil. 82% dos municípios não conseguem gerar nem 20% de suas receitas e sobrevivem graças aos repasses dos estados e da União. É agora no Câmara Notícias. Esporte e o combate à violência contra a mulher foram os principais destaques da 43ª sessão ordinária do ano. Uma sessão que também contou com a presença do secretário de Esportes, Delbio Teruel, e da ex-vereadora Sônia Rainho. Josias da Juco veio à tribuna para discutir a moção de congratulação pela participação da Liga Osasquense de Boccia nos Jogos Regionais e falou sobre a necessidade de reforma da sede da Liga. Queria saudar o meu amigo Delbio Teruel. E, Delbio, essa moção que eu vou discutir agora fala um pouco da Secretaria de Esporte. Eu apresento a moção aos participantes da Liga Osasquense de Boccia. A Liga Osasquense tem feito um trabalho muito importante, Delbio. Eu queria mandar um abraço lá ao Roberto, a todos os colaboradores, que eu não entendia, Toniolo, muito desse jogo de boccia, mas de tanto ir ali na área de lazer Antônio Temporim, eu aprendi a gostar e vejo hoje o trabalho que é feito. Ali se junta muitos aposentados e aqueles também que hoje não estão aposentados, mas que têm uma vida dedicada a praticar um esporte. E eu tenho dado muito incentivo, vereador Rogério Santos, a esses idosos que hoje saem da sua casa, vão praticar um esporte. E nós estamos, Delbio, pedindo ao prefeito para que a sede da Liga vá ali para o Temporim, para que a gente possa participar mais dessas atividades e levar os jovens para aprender também. Queria também, Delbio, falar a Vossa Excelência, que foi vereador aqui, que a minha indicação aqui da Câmara Municipal, da emenda parlamentar dos vereadores, eu apresentei para o Antônio Temporim. Então, nós vamos fazer uma grande reforma lá, fazer a quadra de novo, que hoje a juventude pede muito. Vamos reformar a cancha de boccia, vamos reformar os banheiros, vamos fazer um grande espaço ali, Toniolo, para que as pessoas visitem aquele local. Mas eu queria encerrar minhas palavras dando os parabéns, que mesmo com não tendo condições deles participarem desses jogos, eles foram representar a nossa cidade, se dedicaram, e o amor é muito grande pela nossa cidade. Então, parabéns a todos os participantes. Eu falo aqui do pessoal de Boccia, mas a gente teve muitos jogos, muitos representantes, e parabéns a todos aqueles. Vi que o prefeito recebeu na Sala Osasco os participantes. Pegando como gancho a moção de Josias, o vereador Toniolo parabenizou os atletas que participaram dos Jogos Regionais e cumprimentou o prefeito Rogério Lins por ter premiado os atletas que não receberam premiação por parte de São Bernardo do Campo, cidade que sediou os Jogos em julho. Participou a cidade de Osasco dos Jogos Regionais e, pasmem os senhores, que a cidade que abrigou a sede dos Jogos Regionais sequer efetuou qualquer premiação aos atletas participantes. É uma coisa muito estranha, porque todos vão lá com o objetivo de competir, de fazer com que a cidade apareça, cresça, mas ele também tem no objetivo pessoal de ir lá e ganhar sua medalha, de ganhar o seu troféu.
Não estamos discutindo aqui quais foram os méritos de não se premiar, mas a cidade não premiou nenhum participante dos atletas que esteve lá. E eu aproveitei, justamente estou dizendo isso, porque quero cumprimentar o secretário Delbio Teruel e, na sua pessoa, o prefeito Rogério Lins, pela iniciativa, né, de trazer esses atletas para a cidade de Osasco e premiá-los. Porque é nada mais justo do que dar a medalha que ele tem direito na natação, na ginástica, no judô, enfim, na modalidade que ele participou. Osasco, pasmem os senhores, eles, apesar da pontuação, nós estivemos em 4º lugar na classificação geral, né? Osasco participando, estava lá junto com o vereador Ricardo, compareceu junto, estávamos juntos lá. E Osasco se classificou em 4º lugar na classificação geral, e ainda com uma pontuação maior do que teve no ano passado. Então, veja bem, independente de se ter medalha ou não ter medalha, as equipes foram lá e cumpriram o seu papel, participaram e elevaram a cidade de Osasco aí ao 4º lugar. Então, que fique aí os meus parabéns aí pela premiação desses jovens, que deveria ter sido na cidade local, mas não foi. Os vereadores Pelé da Cândida, Ricardo Silva e Alex Sá também se manifestaram e parabenizaram os atletas pelos jogos regionais e pediram mais apoio ao esporte. Ex-secretário de Esportes, o vereador Tinha de Ferreira também falou sobre os jogos regionais e as dificuldades orçamentárias da área. E parabenizo até pelo número de atletas bem menor que teve nesses jogos regionais e também por uma consequência também, gente, o número de cidades participantes nos jogos regionais. Até o ano passado era em torno de 14 cidades, de 12 cidades que você disputava. E esse ano diminuiu pela metade. E mesmo assim Osasco fez bonito. Por que Osasco fez bonito? Porque o nosso secretário, ele deu continuidade naquilo que estava bom nessa cidade. Ele procurou manter aquilo que estava funcionando. Então, Delbio, você está de parabéns porque você olhou para frente, você não olhou para trás. Aquilo que não teve condições, que eu sei, que você não teve condições de dar continuidade, você não continuou porque a própria estrutura da administração não dava condições de você fazer. Eu entendo porque eu estava lá. E eu sei o que foi difícil a gente fazer todas aquelas modalidades, 43 modalidades. Você foi com 20, não é isso ou não? Nós levamos 43, o máximo. Chegamos o ano passado em 3º colocado nos Jogos, chegamos a pegar 2º em se eu não me engano, 2015, e também fomos campeão dos Jogos Abertos, que é a importância maior no ano passado, junto com o São Caetano. E o pouco que ele teve condições, porque não deram as condições necessárias. Ele teve problema com a Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta reduziu por 1/3. Então fica difícil a pessoa montar, porque fica fácil as pessoas de fora dizer, pô, por que diminuiu modalidades? Porque o esporte não está investindo. Porque não tem orçamento. Que é isso que essa casa tem que fazer agora, esse ano, se quer um bom esporte da cidade, quer qualidade no esporte, nós, vereador, nós temos que estar preocupando com isso, principalmente orçamento, presidente. Outras moções apresentadas durante a 43ª sessão foram a de autoria do vereador Batista da Comunidade, pela 4ª edição do evento Jogo Bonito, promovido pelo Clube Audax, a moção do Dia do Advogado, de Ricardo Silva, e a do vereador Mário Luiz Guide, sobre instituições ligadas à Igreja Católica que estão mais alinhadas à área social. E falando agora sobre defesa da mulher, os vereadores Tinha de Ferreira, Ricardo Silva e doutora Régia discutiram a moção que relembra os 11 anos da Lei Maria da Penha, completados no último dia 7. Embora a Lei Maria da Penha ela foi sancionada, né? A gente sabe que, infelizmente, a violência contra as mulheres ainda cresce. Nós estivemos, se eu não me engano, na 2ª ou terça-feira, no evento promovido pela secretária de Promoção Social, Suzete, Simone, e outras pessoas que estiveram envolvidas, trouxeram uma psicóloga, uma advogada para palestrar e discutir sobre o tema. E hoje, infelizmente, mesmo com a lei, nós vemos que a violência ela não para, vereador Toniolo, professor Mário Luiz Guide, a violência contra a mulher, ela continua. Por isso, vamos estar fazendo frente a essa casa, como todos os vereadores fazem, para lutar para que a mulher, no nosso município, ela tenha os seus direitos assistidos.
Inscrita entre os oradores, a vereadora doutora Régia propôs a entrega de uma placa comemorativa à Associação Pestalozzi, que completou 35 anos de atuação no município. Régia também lembrou os 11 anos da Lei Maria da Penha e falou sobre o projeto da Semana de Combate à Violência contra a Mulher. A Associação Pestalozzi, ela trabalha com jovens e adultos deficientes, e ela trabalha com a deficiência intelectual e trabalha voltada ao trabalho, à inclusão no mercado de trabalho. Tem um trabalho divino, maravilhoso de atendimento desses jovens e tem um trabalho muito sério e muito comprometido com esta cidade de Osasco. Então, parabéns a vocês pelos 35 anos de trabalho muito sério. E, assim, no dia 25, estou propondo aqui que vocês venham a esta casa para receber a placa comemorativa. E eu queria dizer aqui também sobre os 11 anos da Lei Maria da Penha, né, que nós comemoramos aí no dia 7, e na sessão de terça-feira, infelizmente, não deu para a gente falar. Estou propondo aqui também um projeto de uma semana de conscientização sobre e combate à violência contra a mulher, para incluir no calendário municipal. E esta semana é para estudo, para divulgação, para o trabalho e para a conscientização dessas mulheres, para que as nossas adolescentes hoje, né, e a proposta é que essa discussão se inicie na escola aí, no ensino fundamental, para que as nossas adolescentes não cheguem à idade adulta sofrendo esse tipo de mal, que ainda, infelizmente, assola o Brasil, e a cada 2 segundos nós temos uma mulher agredida ou violentada, seja moralmente ou seja fisicamente. Então, nós não podemos permitir que isso continue. A Lei Maria da Penha, ela melhorou e muito essa situação no Brasil, mas ainda ela é acanhada, né? Eu falo que ela ainda não está com o seu cumprimento em toda a plenitude. E no próximo bloco, céus de Osasco serão abertos à comunidade aos finais de semana a partir do ano que vem. O programa Startup Brasil lança nova etapa para a seleção de iniciativas inovadoras. É a 5ª turma do programa iniciado em 2012. Nesta etapa serão selecionados 50 projetos para serem desenvolvidos entre 2017 e 2018. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Rogério Lins confirmou a abertura das áreas de esportes, lazer e cultura dos 2 centros de educação unificada para as comunidades nos finais de semana. Antes de abrir para os moradores do entorno, os céus Zilda Arnes, que fica na Zona Norte, e José Saramago, que fica na Zona Sul, passarão por reformas que devem começar ainda neste semestre. Entre as estruturas que devem entrar em obras estão as piscinas, que estão desativadas por falta de manutenção. A ideia é que elas também sirvam para aulas de natação e hidroginástica para crianças e idosos.
E acaba de ser lançada uma nova etapa do programa Startup Brasil, que busca fomentar investimentos em empresas de tecnologia inovadoras. Serão selecionados cerca de 50 projetos entre 2017 e 2018. O investimento total do governo federal é de 10 milhões de reais. Esta pequena sala em um prédio comercial na região central de São Paulo seria facilmente confundida com um escritório de contabilidade, uma agência de publicidade. Mas aqui funciona uma startup, uma empresa de serviços e inovações tecnológicas. Ser uma empresa de tecnologia com alto poder de crescimento. Então, isso que chama a atenção dos investidores, das aceleradoras. A startup nasceu há 2 anos. O principal produto da empresa é uma solução de caixa e cupom fiscal para pequenos comércios. O aplicativo foi feito com o apoio de um investidor anjo, aquele que põe dinheiro para desenvolver uma boa ideia, e também um programa privado de desenvolvimento. A startup atende 6 mil pontos de venda em todo o Brasil, cresce em média 15% ao mês e em um ano passou de 5 para 28 funcionários. O crescimento rápido e a geração de empregos mostram a importância de se investir nas startups. O investimento ele te permite a investir numa equipe comercial, numa equipe de marketing, numa ótima equipe de desenvolvimento, para o produto ser bom de fato. Então, o investimento te auxilia nessa escalada. Para incentivar o desenvolvimento de projetos criados por empresas com esse perfil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações mantém o programa Startup Brasil, que lançou uma nova etapa para selecionar iniciativas inovadoras em várias áreas. É a 5ª turma do programa iniciado em 2012. Nesta etapa serão selecionados 50 projetos para serem desenvolvidos entre 2017 e 2018. Cada um poderá receber até R$200 mil. O investimento total do governo federal é de quase 10 milhões de reais. E também haverá financiamento privado. É um programa que teve um resultado muito expressivo nas últimas sessões, em que a gente conseguiu formular uma parceria público-privada, onde para cada R$1 que o governo colocou, o setor privado entrou com outros R$3. Para o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, investimentos como o do programa Startup Brasil são fundamentais para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. As startups, elas são a essência do desenvolvimento de qualquer país. Elas proporcionam a formação de quadros, elas proporcionam a descoberta e o apoio de novos projetos que geram empregos, que geram riquezas. Um país, para sair da crise, o investimento na inovação é fundamental. No momento em que um país abandona projetos de inovação, apoio a iniciativas de inovação, o país deixa de acreditar no seu futuro. Os celulares revolucionaram a nossa vida, mas estão virando um problema para muita gente. Usar o smartphone sem parar pode ser uma doença e precisa de tratamento. Você tem coragem de responder a um questionário para saber se você é dependente desse aparelhinho? Para conversar, enviar mensagem, ficar bem informado, mandar áudio, distrair, para trabalhar. Vou te fazer uma pergunta, pensa bem. Quando está longe do seu smartphone, você fica ansioso? Deixa de fazer outras atividades de trabalho ou lazer por causa dele? Calma, não responda ainda. Uma professora da UFMG percebeu que o uso do aparelho estava prejudicando muito o rendimento dos alunos. Resolveu, então, investigar o problema. A gente desenvolveu um questionário para fazer o rastreamento. O que é isso? Identificar pessoas de alto risco para a dependência de smartphone. O estudo é feito por meio de um questionário com 26 questões. Caso 7 respostas sejam positivas, o risco de você ser dependente deste aparelhinho aqui é maior. Com o resultado, às vezes é até preciso orientação médica. É um teste, um instrumento para rastrear. Mas quem dá o diagnóstico com precisão é só um profissional. A Natália e a Yasmin estão se preparando para cursar medicina. Sabem que o uso excessivo do celular atrapalha na hora dos estudos. Acabaram criando um jeitinho de deixar o aparelho de lado, pelo menos quando o caderno é prioridade. A gente tenta desligar a internet, né, e botar o celular o mais distante possível, que é o único jeito. Perto não dá certo. E você, o que você faz? Igual ela também, às vezes deixar dentro da mochila, quando possível, mas é muito difícil, deixar em casa.
Mas sem sair sem celular hoje em dia é difícil. Durante a pesquisa, o questionário foi aplicado em 415 alunos da UFMG. O resultado indicou 43% de risco de dependência. Todos foram orientados a procurar um ambulatório para avaliação. Os casos mais graves estão sendo tratados. O tratamento da dependência de smartphone, ele utiliza, por enquanto, os mesmos princípios do tratamento da dependência química. Já respondeu a pergunta que te fiz lá no início? Você aí em casa também pode responder ao questionário. Ele está disponível no link que aparece aí na sua tela. A gente vê que essa pessoa dependente tem dificuldade de controlar o uso. Então, mesmo percebendo os prejuízos, elas não conseguem reduzir o uso do smartphone. Ter mais privacidade e liberdade. É o que muita gente responde quando resolve morar sozinho. Mas a decisão exige preparo para lidar com as contas. É preciso se planejar para não ficar endividado. A vontade de Maíra morar sozinha vem desde a faculdade. Este ano, ela finalmente conseguiu alugar o apartamento que tanto queria. Eu morava longe, né? Morava com os meus pais em outra cidade e sempre trabalhei em São Paulo. Então, eu precisava estar mais próximo do meu trabalho, né? E aí também a questão de ter uma liberdade. Ela paga por mês R$ 1.900 de aluguel pelo apartamento, que tem uma sala, uma cozinha e 2 quartos. Comprar móveis, pagar contas, manter o apartamento, ou seja, se sustentar sozinha, não é muito fácil. Os gastos começaram a pesar no orçamento. Por mais que eu tivesse um planejamento e tivesse um dinheiro guardado, no final do mês eu sentia que não era o suficiente o dinheiro, porque tudo era para o apartamento, tudo era para alimentação, para contas, para móveis, e aí eu sentia a necessidade de trazer alguém para morar comigo. Quando a Maíra percebeu que para morar sozinha ela teria que abrir mão de muita coisa, ela resolveu chamar a Bruna, uma amiga dela que não está aqui agora, para dividir o apartamento. Isso aconteceu já no 2º mês em que a Maíra estava morando aqui. Mas essa percepção não é comum entre os brasileiros. Tem muita gente que insiste numa escolha errada, mesmo sabendo que pode ser prejudicado por ela. Uma pesquisa do SPC Brasil mostra que 25% das pessoas que moram sozinhas estão endividadas. Elas devem, em média, em torno de R$ 1.500 e 40% delas querem pagar a dívida, mas não está guardando um centavo para isso. A pesquisa mostrou que muitos dos gastos se dão em baladas, saídas, restaurantes. Será que eu tenho força para dizer não para os meus amigos ou para a minha turma? Tem que cortar, tem que diminuir. Às vezes você nem está frequentando a turma que você pode frequentar. Se eles forem realmente seus amigos, eles não vão te abandonar. Agora, se eles forem amigos da sua carteira, do seu cartão de crédito, aí não tem solução. O que pode ser uma solução é tentar iniciar um planejamento financeiro para colocar as contas em dia. Mas, segundo o SPC Brasil, não é o que a maioria tem feito. A entidade diz que 8 de cada 10 pessoas que escolheram viver sozinhas não se planejaram para isso. A partir do momento que você tem despesas de água, de luz, de eventual condomínio, de aluguel, ou seja, aí terão que ser elegidas prioridades. A Maíra sabe o que é prioridade para ela. Ao invés de R$ 1.900, ela está pagando R$ 1.100 de aluguel e usando o dinheiro que sobra agora para fazer outras coisas bem prazerosas. Sobra dinheiro, tanto que eu acabei de voltar de uma viagem. Coisa que se eu estivesse morando sozinha eu não ia poder fazer. E veja em instantes, estímulo à ressocialização. Empresas que contratam ex-detentos ganharão selo de reconhecimento do governo federal. A expectativa do governo é que as oportunidades para detentos aumentem. É o trabalho que faz a diferença para a sua cidadania. E Prefeitura de Osasco propõe projeto para readequar regras para o transporte escolar privado. Não perca, é depois do intervalo. Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. A
Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Pensando em estimular a contratação de presos ou egressos do sistema prisional, o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, pretende criar até o final do ano um selo que dá reconhecimento a empresas e instituições que contratam esse tipo de trabalhador. José cumpre uma pena em regime semiaberto. Depois de 7 meses batendo de porta em empresas da iniciativa privada, ele conseguiu um emprego há 1 ano e meio com a ajuda de um programa do governo do Distrito Federal que incentiva a contratação de trabalhadores do sistema prisional. Qualquer oportunidade dessa que chega, você pode ter certeza que o reeducando ele abraça com todo o vigor, com toda a vontade, porque ele já se sente esquecido. Quando isso acontece, ele fala, alguém lembrou de mim. Só isso já é um motivo para o cara querer mudar de vida. A Márcia, que coordena a contratação de detentos na Secretaria de Educação do Distrito Federal, garante que 75% dos presos que retornam ao mercado de trabalho não voltam a cometer crimes. A gente está tentando refazer essa pessoa, né? Entregar para a sociedade uma pessoa pronta. E eu acho que isso é muito válido, porque se for feito isso em todo o país, vai diminuir muito as pessoas dentro de uma prisão. E pensando em estimular a contratação de pessoas que cumprem ou já cumpriram alguma medida de privação de liberdade, é que o Departamento Penitenciário Nacional pretende lançar até o final desse ano o selo Resgata. Esse selo é um reconhecimento a empresas e instituições que contratam esse tipo de trabalhador. A medida deve diminuir o tempo de detenção dos presos, reduzindo também os custos com o sistema prisional. A expectativa do governo é que as oportunidades para detentos aumentem. É o trabalho que faz a diferença para a sua cidadania, para a sua subsistência, a sua qualificação profissional, é o retorno dessa pessoa para a sociedade. Então, a gente entendendo que esse é um dos pilares importantes para a ressocialização, é que a gente está montando essa estratégia na criação do selo. 8 em cada 10 municípios brasileiros estão em situação fiscal crítica ou difícil. O estudo foi divulgado na quinta pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro. 2017 está sendo um ano difícil para diversas prefeituras do Brasil por causa dos problemas financeiros. O Rio é um exemplo. Nem o carnaval escapou. Devido à falta de recursos, a prefeitura reduziu a verba de patrocínio para as escolas de samba. A situação é ainda mais grave na Baixada Fluminense, onde serviços públicos ficam prejudicados devido à falta de dinheiro. Foi o que aconteceu em São João de Meriti. O prefeito, que assumiu esse ano, herdou uma dívida de 140 milhões de reais. Temos que ter aquele limite, trabalhar em cima daquele limite e fazer muito mais com muito menos. Esses problemas fazem parte do dia a dia dos municípios das 5 regiões do país. Tanto que uma pesquisa da Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, revelou que 85,9% das prefeituras brasileiras estão com uma situação fiscal considerada crítica ou difícil. 82% dos municípios não conseguem gerar nem 20% de suas receitas e sobrevivem graças aos repasses dos estados e da União. O problema pode ser ainda maior, porque 1.024 cidades não entregaram seus balanços anuais para a Secretaria do Tesouro. A própria sociedade não tem ideia de como os recursos que são pagos pelos impostos deles são gastos pelos municípios. A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, está entre os apenas 0,3% dos municípios que possuem situação fiscal excelente. O orçamento positivo permitiu que Niterói assumisse até as administrações de um restaurante popular e de uma biblioteca que pertenciam ao governo do estado. O segredo é simples, não gastar além do que arrecada. Com esses investimentos em tecnologia, em planejamento, em modernização, no campo da receita, nós conseguimos induzir o desenvolvimento local e ampliar a receita da cidade, a receita própria, sem aumentar a alíquota de impostos. E estão abertas até o dia 22 deste mês as inscrições para o programa Bolsa Atleta. A seleção dos atletas terá como base os resultados esportivos de 2016 nas modalidades que compõem o programa dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. Os interessados em participar do programa devem se inscrever exclusivamente pelo site do Ministério do Esporte.
Os trabalhadores vão receber parte do lucro do Fundo de Garantia por tempo de serviço. A medida vai beneficiar 88 milhões de pessoas. A partir deste ano, quem possui conta de fundo de garantia por tempo de serviço terá direito a receber parte do lucro líquido do fundo. O valor recebido por cada trabalhador será proporcional à quantia disponível na conta no dia 30 de dezembro do ano anterior. Este ano serão depositados 7 bilhões e 280 milhões de reais até o dia 31 de agosto em contas de 88 milhões de trabalhadores, uma média de R$ 30. Com essa medida, a rentabilidade do FGTS no ano de 2016 ficará em 7,14%, acima da inflação no mesmo período. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, lembrou que a rentabilidade maior era uma reivindicação antiga dos trabalhadores. Esta era sempre uma demanda de todos, de como encontrar alternativas para que pudéssemos melhorar a remuneração das contas. Tem direito ao benefício todos os trabalhadores que possuíam uma conta ativa ou inativa do FGTS no dia 31 de dezembro do ano passado, mas só poderá retirar o dinheiro aqueles que se enquadrarem na regra de saque, ou seja, demissão por justa causa, aposentadoria, fim de contrato de trabalho por tempo determinado ou compra e reforma da casa própria. A Prefeitura enviou à Câmara um projeto de lei que cria regras para o transporte escolar privado na cidade. O objetivo é adequar o serviço a resoluções e portarias estaduais e federais. Entre as medidas previstas no projeto está a criação da autorização municipal do condutor e informações como certidão negativa de distribuição criminal sobre acompanhantes ou responsáveis pelo embarque e desembarque dos estudantes. Ainda não há previsão para que o projeto seja votado em plenário. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. A sexta-feira será mais um dia frio e úmido na região metropolitana de São Paulo. O céu vai ficar nublado na maior parte do dia. Em alguns momentos o sol até aparece, mas acompanhado de muitas nuvens, e a temperatura vai continuar baixa. Não há expectativa de chuva, no entanto os ventos vão soprar no decorrer do dia. A previsão é que esquente mais para o fim de semana. Nesta sexta-feira, a mínima prevista na capital é de 12 graus e máxima de 21 graus. Em Guarulhos, mínima de 11 e máxima prevista de 22 graus. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!